Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia espera que sim. Vamos nós para a nossa aulinha de matemática, tá bom? Você vai pegar o seu livro de matemática, abrir na página 74 e aí você vai ver uma imagem. O que você observa aí? Aparentemente, várias crianças em um parque, né, acampando. A tia quer que você observe, em especial, os acampamentos, as casinhas que essas crianças montaram. Elas lembram alguma coisa para vocês? Algum conteúdozinho de matemática? E lá em cima, né, no seu canto superior esquerdo, tem o conteúdo que a gente vai estudar hoje, que é geometria. Tia, o que é geometria? O que é que a gente vai estudar? Nós vamos ver as formas que os objetos têm, certo? Esse é o ramo da matemática, é a parte da matemática que estuda a forma que os objetos têm e o espaço que eles ocupam, ok? Então, observem aí com calma, tá certo? A sua página 74 e 75. Em seguida, você vai virar para a página 76, que diz assim: algumas figuras geométricas não planas. Antes de a gente seguir adiante, eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês. As figuras geométricas, pessoal, elas podem ser planas e não planas. O que é uma figura geométrica plana? É uma figura que aparentemente ela não ocupa o espaço, né, nas dimensões de largura, altura e comprimento. Você não observa isso numa figura. Por exemplo, se você pegar uma folha de papel, né? A folha, aparentemente você não vê que cabe nada dentro dela, é como se ela não tivesse um espaço. Então essas figuras, elas são chamadas de figuras planas. Alguns exemplos aqui de figuras planas: o triângulo, o círculo, o quadrado, o retângulo, aquele que você faz mesmo no seu caderno. Então essas figuras aí são chamadas de figuras planas. E o que a gente vai ver hoje são figuras não planas. São figuras que ocupam um espaço, como todos os objetos que a gente tem na nossa casa, certo? Esse é um objeto que a tia Liliane tem aqui da minha casa. Ele ocupa um lugar, né? Ele é arredondado. Outra figura aqui, ó, que não é plana. Aqui, ó, certo? É um cubo. Essa é uma figura não plana. Ela apresenta largura, altura e comprimento. É como se coubesse alguma coisa dentro dele. Ele apresenta um volume, ok? Então essas são as figuras não planas. E a gente conhece vários exemplos de figuras não planas. É só olhar dentro da sua casa. O cesto do lixo, né? Ele é uma figura geométrica não plana. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui, que é um enfeitezinho da mesa da tia Liliane, né? Ó, é uma figura também não plana, como a tia já apresentou. Então vamos aí, à medida que a tia for lendo, eu também vou apresentando imagens aqui atrás, você vai acompanhando. Nós temos assim, na sua página 76, estudo de superfícies. Cole os moldes de algumas figuras geométricas que estão nas páginas 209 a 217. Então, você vai lá para o final do seu livro, na sua página 209 até a 217. Vai aparecer lá uns moldes, certo? Alguns moldes que você vai recortar, colar. É bom colar com fita. Se você tiver fita aí na sua casa, fica melhor. A tia Liliane já fez uma aqui, ó, certo? Esse aqui é o cubo. Eu usei fita, certo? Ó, eu recortei e colei uma aqui na minha casa. Primeiro você vai fazer isso, tá? Quando terminar de assistir esse vídeo, você vai lá no final do teu livro, na página 209, aí você vai cortar 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 e 217.
São 9 moldes. Então, você vai recortar esses moldes e montar e colar. Quando você fizer isso, você vai ver que vai aparecer aí diante de você as figuras geométricas não planas. Você vai pegar ela plana, que é o molde, que a gente chama de planificação. E aí, quando você recortar e dobrar e montar, vai aparecer para você figuras geométricas não planas, tá? Tem algumas coisas que a tia quer que você observe. O que é? Veja que a lateral, por exemplo, de um cone, como que é essa superfície dele? É reta, é plana ou é arredondada? Observe. Perceba a diferença desse cubo para esse objeto que a tia Liliane tem, ó. Veja que a superfície desse aqui é arredondada e desse aqui são planas. Não tem superfície arredondadas. É importante que você entenda isso. Uma jarra de fazer suco, que normalmente é arredondada, né? A superfície dela, nas laterais, são redondas. Deixa eu ver um outro exemplo. O que que uma caixa? É uma caixa de perfume, uma caixa de sapato. Como é a superfície dela? Não é arredondada, ok? Então, continuando, a sua questão 1, o que que você tem que fazer? Recortar aqueles moldes que está lá no final e montar. Na questão 2, que é ainda na sua página 76, o que que você vai fazer? Veja como Camila separou alguns objetos em 2 grupos. Observe esses objetos e ligue cada grupo a uma etiqueta. Você tem aí, ó, uma bola, né? Vamos dizer assim, um jogo de luzes. Aí depois você tem como se fosse uma caixinha de som e depois você tem como se fosse um cone. É como se fosse um chapéuzinho de aniversário, por exemplo. Esse é o grupo 1. O grupo 2, você tem um cubo, tem um aquário e tem um cofre. O que que você vai observar? A superfície dos grupos. O grupo 1 apresenta superfície arredondada. O grupo 2, a superfície não são arredondadas. O que que você tem que fazer? Ligar isso para a etiqueta que está aí abaixo. A primeira etiqueta diz o quê? Objetos com superfície não arredondadas. Você vai ligar isso aí para o grupo 1 ou para o grupo 2. E a outra etiqueta, objetos com superfície arredondadas. Aí você vai ligar para o grupo 1 ou para o 2, aquele que a superfície for arredondada, certo? Abaixo da questão 2 tem um pontinho que diz assim: agora dê exemplos de objetos encontrados em sua casa ou na escola que tenham superfícies arredondadas e de objetos que não tenham superfícies arredondadas. Se não couber aí a resposta no livro, você faz uma folha do seu caderno. Você vai colocar primeiro assim, ó: objetos com superfícies arredondadas. Aí você vai olhar dentro da sua casa que objetos você tem com essa característica e anota. E depois, aqueles que têm superfície não arredondadas. Observa dentro da sua casa mesmo. Por exemplo, a geladeira é um exemplo de um objeto com superfície não arredondada. É um exemplo, né? Você pode colocar outros. Depois, passe para a sua página 77, certo? Aí nós temos a questão 3, 4 e 5. Nós vamos até a 5. A 3 diz assim: cerque com uma linha o objeto intrometido em cada quadro. Como assim intrometido? Ele é o diferente dentro dos objetos que estão no quadrinho. Por exemplo, no primeiro quadro, a gente tem um globo mostrando o planeta Terra, a gente tem uma caixa de presentes arredondada e a gente tem umas bolas. E a gente tem também uma pirâmide, como se fosse uma pirâmide do Egito. O que que você observa aí? Que quase todos os objetos, eles são arredondados, como uma esfera, como uma bolinha de gude. Mas tem um aí que não está com essa característica. Então, ele é o objeto intrometido. Então, o que que você vai fazer? Você vai cercar esse objeto.
Nesse segundo quadrinho, a gente tem uma caixa de presente, a gente tem um dado, tem uma barra de chocolate e tem um cilindro. O que que a gente observa? Alguns têm superfícies planas e outros têm superfície arredondada, só tem um diferente. Qual é o intrometido aí? Você vai marcar, certo? Depois, no terceiro quadrinho, você tem um sorvete, um balão, uma caixa de leite e tem um chapéu de aniversário. Desses aí, qual é o intrometido? Qual é o que tem características diferentes? Circule-o, certo? Depois a gente passa para a questão 4, que diz assim: marque com um X apenas os pares de figuras com superfícies arredondadas. Né? Tem duas figuras, por isso ele diz que é um par. Você vai observar onde que os dois têm superfície arredondada. Quando isso acontecer, você marca o X dentro do quadradinho. No primeiro, a gente tem aí o quê? Os dois são arredondados? Ou tem um dos dois que não é arredondado? Se os dois forem arredondados, então você marca um X, tá certo? E na questão 5, você vai pintar as figuras de acordo com a legenda. O que que diz a legenda? Tem um lápis de cor na cor vermelha. Então você vai pintar de vermelho os que têm superfície arredondada. Essa primeira imagem é arredondada? Não é. Então, você não vai pintar de vermelho. Ainda na legenda tem outro lápis, azul. Então, você vai pintar de azul os que representam figuras com superfície não arredondada. Aí, você pinta de azul. Tá certo? Então, por hoje, pessoal, é só isso. A tia vai pedir só essas 5 questões. Eu espero que você tenha realmente entendido o que são figuras planas e o que são figuras não planas, certo? Eu espero que você tenha entendido quando que a superfície é arredondada e quando que ela não é arredondada. E observem que à medida que a tia foi apresentando o vídeo, eu fui apresentando para vocês aqui atrás exemplos de figuras geométricas planas e não planas, tá certo? Então, caprichem na atividade. Se for possível, na hora de escrever, se tiver algo para escrever, faça com letra cursiva, coloque o cabeçalho com seu nome, número da chamada, a data de hoje e depois manda foto para a tia, tá bom? Um beijo da tia Liliane, fiquem com Deus.